Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja, bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, 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 o nosso louvor. Passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu
comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. De mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, que tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença,
doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31, diz assim: As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou-o chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, um garoto, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Vamos fazer um salto agora, vamos para o versículo 45. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos a você. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Vamos fazer mais um salto. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Amém? Senhor, nós te louvamos por este dia. Te louvamos porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. E nesse momento, cada um tem uma circunstância em seu coração, Pai. Cada um tem uma maturidade, cada um tem uma questão. E eu te peço, Pai, que o Senhor realmente fale a cada um segundo a sua necessidade. E que em nome de Jesus possamos, Pai, saber, Pai, a respeito do Senhor e aquilo que o Senhor há de fazer através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Bom, você conhece essa história. Os filisteus saíram contra Israel. E eles estão, então, em linha de batalha de um lado, né, numa colina, e os israelitas estão em outra. E entre eles tem um vale, se você ler o começo do capítulo, é isso que conta. Entre eles tem um vale que é onde a batalha acontece. Eles estão ali já por 40 dias. 40 dias está nesse lance, só que o que acontece? Nessa ocasião, não ocorreu o conflito, né, já de início, entre os dois exércitos. Por quê?
Nesse tempo, era comum que, ao invés de haver a guerra entre as nações, se fizesse o seguinte, e você pode ver isso melhor naquele filme Troia, lembrando daquele filme Troia, quando Aquiles luta contra o Heitor, não é? O que acontece? Normalmente, o que poderia acontecer? Um valente de cada lado saía à frente e desafiava o valente do outro exército. E isso não era um ato isolado ou simplesmente uma questão de poder. Era uma mensagem que se passava. Era o seguinte, a proposta era, o nosso melhor homem vai contra o melhor homem de vocês. Aquele que ganhar, o exército ganhou. E fica declarado que o Deus desse exército, ou desse aí, foi quem venceu a batalha através do seu valente. Então, já por 40 dias, o gigante Golias tinha saído já, ido com o seu escudeiro à frente, e ele então desafiava ao povo de Israel, ao exército de Israel, e falava, quem é o valente de vocês? Quem é o grande daí que vai enfrentar a mim? O gigante, o Golias, né, ou como um gigante, ele tinha em torno de 2,90 metros de altura. E o texto diz que quando os israelitas viram Golias, e inclusive Saul, que era o rei, eles ficaram atemorizados. Eles falaram assim, esse cara é grande, esse cara é barra pesada. Porque olha só, olha o tamanho dele, olha o tamanho das armas desse cara. E era também de costume que acontecesse o quê? Dado um certo período que ninguém se dispusesse a lutar, quem tinha que lutar? O rei. Saul era quem deveria ir lutar. E olha que nós estamos falando de alguém que também era grande. Porque se você lê o começo da história de Saul, quando conta como ele foi escolhido como rei de Israel, diz que de toda a tribo dele, ele sobressaía sobre os ombros ali. Ele estava acima dos ombros da galera. Para ver o padrão de altura dele. Ele era uma pessoa alta, mas o gigante era maior do que ele. Né? E Saul já não estava numa boa. Saul já tinha sido espiritualmente destituído do seu cargo por causa da sua desobediência. Samuel já havia dito para ele que outro rei se levantaria no lugar dele. E como nós estamos falando de Israel, que não se dava a monarquia através, né, da dinastia da família, então quem declarava quem era o rei era Deus. E Saul sabia que já tinha um. Bom, em uma certa tribo havia uma família cujo patriarca era Jessé. E ele tinha o seu filho mais novo que cuidava das ovelhas, que não foi para essa guerra. Para essa guerra só foram os 3 primeiros filhos de Jessé. E eles estavam lá. Como tinha parte da família na guerra, Jessé encarregou Davi de constantemente ir à guerra levar mantimentos para os seus irmãos. Então ele ficava encarregado de levar a comida para os seus irmãos, era uma caminhada de mais ou menos um dia, ele ia, levava, como um jovem curioso que deveria ser, ele via o que estava acontecendo e voltava. E como que isso se dava? Ele levava algumas coisas e trazia dos irmãos uma garantia de que eles estavam bem. E isso era como se fosse uma placa, uma mensagem, dizendo, pai, nós estamos bem, vida que segue. Então ele levava o alimento para os seus irmãos e também para as pessoas que estavam com eles ali na guerra, e voltava. Já há 40 dias estava nessa coisa, do gigante ir desafiar, falar um monte, maldizer o Deus de Israel, maldizer os israelitas. Davi ia lá, levava o mantimento, voltava para casa. Levava e voltava para suas ovelhas. Até que chegou um dia que Davi foi, e aí o texto não diz, mas eu imagino que ele andava com a sua funda. E aí chegou um dia que Davi foi, e nesse dia tocou o grito de batalha lá para que o exército de Israel se alinhasse. E ele foi também para ver o que estava acontecendo. E aí ele ouviu o gigante. Ele viu e ouviu. Mas o texto grifa para nós, inclusive, que ele ouviu o que o gigante disse. E o gigante estava maldizendo não só os israelitas, como todo o povo e principalmente o Deus desse povo. Olhe comigo o versículo 8. Diz assim, Golias parou e gritou para as tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo.
E aí você vê aí o que eu já te disse no versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então Davi chegou naquele dia e já passados 40 dias daquela provocação e daquele medo, Davi ficou incomodado com aquilo. E dada a provocação, ele falou assim, olha, rei, começou a perguntar. Porque alguém disse para ele, olha, o rei já falou que quem se dispor a lutar com ele, se ganhar, vai ter a filha dele para casar e a sua família não vai mais pagar imposto. E aí Davi começou a conversar com os soldados para saber o que o rei falou sobre isso. E aí eles começaram a contar. E aí um dos irmãos, o irmão mais velho de Davi, falou assim, vai embora para casa, o que você está fazendo aqui? Vai embora, não sei... Deu uma bronca nele, né? E Davi fala, mas o que eu fiz? Eu estou só conversando aqui, eu não posso mais conversar sobre o assunto. E aí Davi continua a conversar até que Saul fica sabendo de Davi. E aí o texto diz que Saul manda chamar Davi. E aí Davi fala o seguinte, que é o texto que nós lemos. Quando Davi chega, Davi fala assim, olha, ninguém fique com o coração abatido por causa desse filisteu. Abrindo um parênteses aqui, é muito interessante essa fala de Davi, porque ela nos faz lembrar um evento que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam para entrar em Canaã. Porque quando eles estavam para entrar na terra prometida, 12 espias foram enviados e justamente 10 voltaram assustadíssimos com os gigantes. E o que fez o povo atrasar a sua entrada na terra prometida por 40 anos foi justamente eles olharem para os gigantes e o seu coração ser tomado por isso, e não pelo poder que Deus tinha, e não de lembrar o que Deus já tinha feito na vida deles, e não de perceber o que Deus tinha diante deles em Canaã. Então Davi diz assim, olha, ninguém deve ficar abatido no seu coração por causa desse gigante. E tem mais, eu vou lutar contra ele. Quando Saul ouviu isso, falou, não é possível. Saul fala, você não pode, não tem como, você é só um garoto. Esse cara que está aí, desde a sua idade ele já lutava. Aí Davi olha para ele, em outras palavras, diz assim, é verdade, eu não posso mesmo, mas eu vou te contar um negócio. Assim como eu não tenho capacidade de derrubar esse gigante, eu também não tenho capacidade de matar um leão, um urso. Mas é o seguinte, quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, vem um leão. E conceba aí, meus irmãos, na sua cabeça, um leão. Se um leão entra aqui, o primeiro a se esconder sou eu. Né? Um leão? Vocês já viram um leão de perto? Não sei se já foi no zoológico. Faz tempo que eu não vejo um leão de perto. Mas assim, quem já viu um leão de pertinho? Eu nunca vi leão de pertinho porque eu não sou bobo, tá certo? Tem limite para tudo na vida. Mas quem já viu um leão de perto sabe do que é um leão. Porque não é só uma questão do que ele é capaz de fazer com você, é questão da postura do leão, não é? Aquela juba. Imagina um leão dessa época, era um leão bravo, né? Davi conta que quando ele pega uma de suas ovelhas, o que Davi faz? Vai atrás do leão. Eu acho impressionante quando ele fala. Ele bate no leão. Imagina o leão estar de costas, o leão já resolveu sua vida. Ele vai dar uma paulada no leão, o leão olha para trás, acho que nem o leão acredita. Fala, não é possível. E aí ele vai para cima do leão, pega na juba do leão, é impressionante. E ele mata o leão. Aí ele fala assim, tem mais, vem um urso. Olha, se eu nunca vi um leão, um urso, muito menos. O único urso que talvez eu vi, meio parecidinho, é o Alan, que parece um ursinho, assim, quando ele está bem barbudo, mas também... né, alguma coisa assim, né? Talvez mais perto de um urso é o Daniel, talvez, não sei. Mas assim, um urso, quanto mede um urso? Eu não sei. Davi está falando o seguinte, vem um urso, pega a ovelha, sabe o que eu faço? Eu vou atrás do urso. Eu, Leandro, ia chegar, pai, você não vai acreditar o que aconteceu com uma das ovelhas. Veio um urso, pai, né? Pai, mas era um urso. E Davi fala o quê? Que ele vai atrás, sai na mão com o urso. Mas essa não é a questão para Davi. O que Davi está dizendo não é que ele é o cara que mata leão e urso. Porque aí ele diz lá no versículo 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ele só está contando isso que ele fez para dizer que realmente ele não é capaz. Mas tem um negócio.
O Deus que me livrou dessas situações aí é justamente o Deus que vai me livrar desse filisteu. Bom, Saul, diante de tal fala, tudo que ele pode dizer é o seguinte: então que Deus seja com você. E aí Saul veste Davi. Isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala sobre esse texto para criança, por exemplo, se fala, né, sobre a gente ter as nossas armas, no sentido espiritual, saber quais são as armas que o Senhor nos equipou. Mas, historicamente falando, o que acontece aqui? Era importante para Saul ter alguém vestido com a sua armadura. Por quê? Porque vestido com a sua armadura, quando os desinformados vissem a imagem, de quem era a glória? Do Saul. Vou trazer outro exemplo do mesmo filme, Troia. Vocês lembram que no Troia, antes, e isso acontecia também, tá? Vocês lembram que antes do Aquiles lutar, isso é uma história lá, tá, gente? É um mito lá, né? Antes do Aquiles lutar contra o Heitor, vocês lembram que o sobrinho do Aquiles pega a roupa dele, veste e vai lutar com o Heitor? Vocês lembram desse trecho, quem assistiu? Não lembra? Caio, você tem que lembrar. Você fez assim, mas você tem que saber, cara, porque você é o parceiro de filme. Então, o que acontece? O sobrinho do Aquiles se veste, porque o Aquiles, um determinado dia, fala assim, não, essa daí eu não vou lutar não, porque eu não fecho com esse rei. Ele meio que disse assim. E aí o sobrinho dele vê uma chance, pega a armadura dele, veste e vai. E como era sobrinho, tinha o cabelo parecido, o Heitor, quando vê, o exército todo para, a guerra para, e vai lutar só os dois, porque agora é a hora dos valentes. Faz aquela roda, e aí agora é só os caras. Né? E aí eles começam a lutar, só que logicamente que era um jovem e o Heitor mata. Quando o Heitor, muito contente, achando que tinha matado Aquiles, tira o capacete, vê que não era. E aí aquilo se torna uma desonra. Bom, e aí Aquiles agora tem um motivo. Né? E aí vocês conhecem o final da história. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: quando Saul quer vestir Davi, Saul quer que aqueles desinformados da guerra pensem que quem está lutando é Saul, que justamente era quem deveria estar lutando. Mas Davi coloca aquela roupa e Davi usa uma expressão que eu acho de uma coragem absurda, porque ele diz assim, olha, e disse a Saul, parte B do versículo 39. Vamos ler o 39 inteiro. Diz assim, ó, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Eu acho impressionante essa frase, porque Davi disse assim, eu não consigo me movimentar com isso. Eu acho que eu ia olhar e falar assim, mas você está achando que vai dar tempo de se movimentar, meu filho? Se tem uma coisa que você precisa agora é de um negócio para demorar aí a luta, porque correr, você está pensando em correr, mas perceba que na cabeça de Davi, para onde Davi está indo? Para um combate. E quando você vai para o combate, o que você precisa? De agilidade, de se movimentar. Davi está falando assim, olha, se tem uma coisa que eu preciso, é estar em plena capacidade do meu corpo. Eu preciso estar na luta. Davi, por mais que saiba que é incapaz, pessoalmente, de matar ao Golias, Davi sabe que ele vai precisar se mover na luta. Eu não sei te dizer se Davi já sabia como ia ser tão fácil. Porque assim, quando a gente lê a história, né, parece fácil, né? E eu não imagino que Davi pensou que ia ser fácil, porque a Bíblia diz que ele não pegou só uma pedra. Davi estava pronto para jogar mais do que uma. Então, Davi sabia que ele ia precisar se movimentar. E ele tinha alguma estratégia na cabeça dele. Acho que ele pensava, olha, não posso deixar esse cara chegar perto de mim. Porque se ele chegar perto de mim, aí acabou. Então, por mais que ele não fosse capaz e tivesse fé em Deus, ele tinha uma estratégia. Então ele pega, já que a armadura não ficou bom, ele pega o que ele tinha, que era sua funda, vai num riozinho, pega as pedrinhas, escolhe bem, porque o texto diz que ele escolhe. Vamos aqui no versículo 39, 40. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então perceba que ele escolheu pedra, ele não estava pegando qualquer pedra. Davi sabia o que estava fazendo. Por mais que ele soubesse da sua incapacidade humana e tivesse fé em Deus, ele sabe o que está fazendo. E aí o texto diz que ele então vai
em direção ao filisteu. E aí isso, gente, se tiver um telão no céu, sabe que todo mundo brinca, né? Um dia vai ter um telão lá. Se tiver um telão no céu, uma coisa que eu quero ver é esse evento. É esse dia. Davi vai em direção ao filisteu. E aí o filisteu começa a falar: você vem para mim, eu sou cachorro, pra você vir com pau e pedra? Porque ele não acreditou. O Golias não acreditou no que estava vendo. Aí Davi então fala: olha, você vem a mim com espadas. E ele faz o discurso que nós lemos, mas eu gosto no final que ele fala assim: hoje o povo vai saber, toda a terra vai saber que tem Deus em Israel. E aí ele fala assim: e tem mais. Hoje todo mundo que está aqui vai saber que não é espada e não é lança. Todo mundo aqui vai saber que o Deus dos exércitos não luta assim e que a luta é dele. Aí Davi, eu não sei como se dava nisso, mas imagino que o Golias vem correndo, Davi gira. É bom você saber também que, historicamente, é comprovado que os meninos de Judá, né, os jovens, eles tinham uma habilidade com a funda de acertar a velocidade da pedra de mais ou menos 160 km por hora, e eles acertavam algo muito pequeno mesmo, a uma distância muito longa. Eles tinham habilidade com isso. E Davi tinha habilidade. Aliás, a funda era uma arma também usada em guerras, né? E Golias sabia disso. Então, por isso que eu imagino, agora estou conjecturando, tá? A Bíblia não diz, mas eu imagino que Golias vem correndo. Só que quando ele vem correndo, Davi gira, e quando ele solta a pedra, com muita habilidade, a pedra acerta o único lugar que tinha de abertura na armadura, que era essa região aqui, na testa. E quando ele acerta, o gigante cai. O gigante cai. E essa cena na minha cabeça, eu imagino ela assim em cartoon, né, assim desenhado, porque acho que uma vez eu vi. Davi sai correndo, sobe em cima do gigante. Você vê o tamanho do gigante. Sobe em relação a Davi, né? Sobe em cima do gigante, pega uma espada e corta a cabeça dele. E quando ele corta a cabeça dele, eu imagino que ele pega e levanta. E aí, imagina a galera em volta. Ficou todo mundo assim, né? E agora? Os filisteus recuaram. Os israelitas vão atrás. E aí, você sabe o final da história. Uma coisa que eu acho muito interessante também é o final desse texto. Porque vocês lembram que eu falei que Davi, ele ia levar o alimento para os seus irmãos, e a sua segunda responsabilidade era trazer o quê? Uma garantia para o seu pai, de que os irmãos estavam bem. Agora imagine você, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, que Davi nesse dia volta com a cabeça do gigante. E aí, filho, como é que estão os irmãos? Tão bem, pai. E aí, cadê a garantia de que eles estão bem? Uma cabeça e um monte de arma. Vocês percebem? Davi trouxe a garantia. E eu quero tirar com você algumas lições dessa história. Primeira lição que eu quero tirar com você está no versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Todo mundo tem um gigante na sua vida, de vez em quando. Muitas vezes nós nos vemos numa situação que a gente fala assim: gigante do outro lado. E agora? Você ouve uma provocação. E uma coisa que eu quero dizer para você, eu quero que você guarde no seu coração. Nenhum gigante é motivo para você deixar o seu coração se abater. Porque justamente o Deus que está ao seu lado é o Deus de Israel. É o Deus dos exércitos. É o Deus que criou tudo. É o Deus que faz tudo. É o Deus que tem poder para tudo. É o Deus que nem a morte tem poder para te matar. É o Deus que fez com que você tivesse a vida eterna, tenha a vida eterna. Se você acha que você é alguém importante, a coisa que eu quero que te diga é que Deus criou inclusive você. É desse Deus que nós estamos falando. Entenda que não se trata de algo pessoal. Se você faz parte do exército do Senhor, se você faz parte do reino de Deus, o gigante não está provocando você. Fique tranquilo, o assunto é com Deus. Entende? Não leve para o lado pessoal. Sabe essa expressão? Não leva para o pessoal. Não leve para o pessoal.
Fique tranquilo, o assunto é de Deus. E aprenda isso e tenha fé nisso. Se tem um gigante na minha e na sua vida, o assunto é de Deus. Nós vamos ter nossa participação? Sim, mas o assunto é de Deus. Não há gigante que possa abater o nosso coração, que possa entristecer o nosso coração. Mas qual é o problema? Rapidamente, leia comigo o versículo 15, que diz assim: Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Sabe por que sabe por que o povo, o exército de Israel, estava abatido no seu coração, estava entristecido, desanimado, talvez em depressão já por causa daquela provocação? Porque eles estavam ouvindo o gigante todos os dias. Sabe qual era o trunfo de Davi? Que ele ouvia, porque ele ouviu antes, se ele estava indo lá mais vezes, né, porque já 40 dias de luta, Davi já tinha ouvido sobre aquele gigante. Mas Davi tinha um trunfo. Ele voltava para apacentar as suas ovelhas. Sabe por que muita gente se vê entristecido, abatido por causa do gigante? Porque esqueceu de voltar para apacentar as ovelhas. Nós precisamos compreender que o campo de batalha não pode ser a nossa moradia. A gente não pode viver no campo de batalha, espiritualmente falando. Nós precisamos estar exercendo o nosso serviço pastoral, o nosso serviço de sacerdócio, de servir ao Senhor. Por isso que a igreja existe. Este lugar existe para que você venha servir ao Senhor. E servindo às ovelhas, às pessoas, você vai perceber que existem outros gigantes com os quais você pode treinar. Davi matou o urso e leão porque ele estava cuidando de ovelhas. Então a fé de Davi era diferente da dos seus irmãos que estavam lá, porque Davi não passava o tempo todo ouvindo o gigante. Davi voltava para fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Você está fazendo o que você foi chamado? Tem gente que se enfia na empresa e esquece daquilo que o Senhor o direcionou para fazer. Aí, porque não responde o seu chamado, só está ouvindo gigantes da empresa, gigantes da própria vida, da sua saúde mental, da sua saúde física, e vai ouvindo gigante. Ouve gigante no Instagram, ouve gigante na internet, ouve gigante na conversa com o concorrente, ouve gigante quando conversa com o funcionário, só que esquece de voltar para fazer aquilo que foi chamado para fazer. Porque é justamente no meio das ovelhas que a gente exercita a nossa fé e constrói a nossa fé. Davi chega diante do gigante pronto para lutar, disposto para lutar, porque o Deus que ele conhece se revelou no treino dele no meio das ovelhas. Nós temos que entender o nosso envolvimento na igreja, no serviço do Senhor. E isso fala também da igreja e instituição. Fala de você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque senão a nossa vida perde o sentido. E aí parece que a nossa vida é um gigante nos provocando, diariamente. Saul e o exército achavam que a vida era um gigante todo dia nos provocando. E Davi chega com todo o seu frescor para trazer comida ali e está disposto a lutar. Por que ele fala, eu vou lutar? Porque ele era alguém que não passava o dia, todos os dias ouvindo gigantes. Nós precisamos aprender a deixar de ouvir os gigantes. Segunda coisa que eu quero atestar com você, versículo 33 ao 37 diz: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. E é isso que nós ouvimos em nosso coração, né? Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde mocidade. Você não tem condições com essa situação. O mercado é assim, a pandemia fez isso, a saúde é assim, o seu físico está assim, isso aconteceu, é isso, você não tem como. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Tenha ciência de que realmente você não pode. Você não pode com a pandemia, você não pode com a situação do mercado, você não pode com o dólar, você não pode com o diagnóstico, você não pode com nada. Mas o Deus que já te livrou de tantas outras circunstâncias, o Deus que está com você neste momento, é Ele que tem poder.
E você vai lutar não é porque você pode. Você vai continuar trabalhando não é porque você confia no seu trabalho. Você vai continuar indo e fazendo o seu tratamento, ou você vai continuar aconselhando a pessoa, conversando com a pessoa. Você vai continuar nessa luta. Por quê? Porque quem está com você é quem te capacita. O poder não é seu mesmo, é dele. Então, quando Saul diz, você não é capaz, ele não estava dizendo nenhuma novidade para Davi. Davi sabia, mas Davi sabia um pouco mais. Sabia que o poder era do Senhor. Então saiba disso. Tenha ciência da sua incapacidade. Testemunho, ou você tem, ou você está construindo. Porque talvez a situação que você tem agora não é o gigante. Não é o grande filisteu da sua história. Ok? Talvez a sua história que você está acontecendo agora na sua vida é o urso, é o leão. E a gente tem que entender isso. Testemunho, ou você tem, ou você conhece de alguém, ou você está construindo. E a gente tem que aprender isso. Quando aparece um urso, não pode ficar, né? Ai, meu Deus, um urso. Eu brinquei, né, que eu fugiria diante de um urso, mas se aparecesse um urso mesmo, eu fugiria mesmo. Mas se aparecesse um urso para pegar o Natan, eu não fugiria. Eu podia até morrer, mas eu ia para cima dele, não iria? Falar, Senhor, me ajuda, Natan, corre para lá e vão para cima dele. Percebe? Porque o meu exercício, vamos dizer, né, meu ministério agora é ser pai. Então, diante do meu filho, vamos para cima do urso. Porque eu sei qual é minha função. Amém? Tem coisas na vida que são ursos, que é Deus treinando a nossa fé, que é Deus desenvolvendo a nossa fé, que é Deus estabelecendo testemunho para nós. Porque um dia vai chegar um gigante, o grande gigante da nossa história. Todo mundo tem o gigante da sua história. E quando chegar o gigante da sua história, eu espero que você se lembre de todos os ursos e leões dos quais o Senhor já te livrou. Agora, peça para o Senhor que te dê discernimento. Avalie a situação que você está vivendo. Talvez ainda seja o leão, ainda seja o urso. E glória a Deus por isso. Porque Ele vai construir o seu testemunho aí nessa situação, para que quando chegar o gigante, você esteja pronto para dizer, eu vou lutar, porque eu sou incapaz, mas aquele que tem o poder está comigo. Terceira lição que eu quero tirar com você está do versículo 38 ao 40, que diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Sua movimentação, terceira lição, sua movimentação precisa manifestar a glória de quem enviou você para o fronte. Davi ir diante do filisteu com a armadura de Saul era dizer que quem enviou Davi foi Saul, mas quando Davi vai para o fronte só com uma funda e suas pedras na mão, ou seja, com aquilo que o Senhor o tinha capacitado diante de leões e ursos, ele estava dizendo, quem me enviou foi o Senhor. Quando as pessoas viram aquele menino com pedra na mão e uma funda, disseram, não é possível. O rei desse exército é maluco. Mas Davi, então, ele disse, é possível, porque quem me enviou não foi esse rei. Você não está desafiando Saul, Davi deixa claro. Você está desafiando o Senhor deste povo, que é o Deus dos exércitos. Então saiba que não é pessoal. Você acha que o diabo se levanta contra a sua vida? As situações desse mundo se levantam contra mim e contra a sua vida porque o diabo nos odeia? Espero que você saiba quem ele tenta atingir, que ele já sabe que não vai conseguir. Não é pessoal. É justamente para envergonhar o nome do Senhor que o inimigo e o mundo se levanta contra mim e contra a sua vida. Então nós que sabemos que não é pessoal, devemos fazer o quê? Tomar partido. Eu vou lutar com aquilo que o Senhor me capacitou. E o que o Senhor nos entregou na mão? A palavra, a oração, as disciplinas espirituais. E se você não sabe usar isso, meu irmão, você está indo para frente do gigante com funda e pedra na mão sem saber o que você tem que fazer. E vai pegar a funda achando que é como um estilingue e não é.
vai pegar a funda com as duas cordinhas do mesmo lado e não é cruzado. E vai ter que ter alguém lá e falar, tá pegando a pedra errada. Aprenda a usar o que o Senhor te deu. Crente que não lê a Bíblia está se colocando diante de gigantes, pronto para ser atingido. Crente que não ora está se colocando diante de gigantes, pronto para ser massacrado. E não é que o Senhor não tem poder, é que Ele faz a dele, mas Ele te levantou para fazer a sua. E se Davi não soubesse usar a funda? Saiba disso, Deus é poderoso. Mas Deus tem uma mensagem a passar. Deus levanta a minha e a sua vida para fazermos o que nós temos que fazer. Porque assim é que Ele faz o que tem que fazer. Por isso que a gente conversa muito com um grupo de louvor sobre isso. Para vir fazer o que a gente faz, tem que treinar. Para você fazer o que você faz, que é viver, tem que treinar. Tem que orar, tem que ler a Bíblia. Tem que estudar, tem que conhecer. Crente que acha que teologia é assunto para o pastor, ou para o líder, ou para o outro, não entendeu ainda o que é a palavra de Deus. Saiba usar sua funda. Dedique-se a usar aquilo que o Senhor te deu. E última lição que eu quero colocar para você. Versículo 45 ao 47 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos a você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Só um detalhe. Davi disse, não é por espada que nós ganhamos. Com o que ele cortou a cabeça do gigante? Com espada. O que Davi está dizendo é o seguinte, independente do que vai acontecer aqui hoje, olha o que Davi está dizendo. O importante é uma coisa. É a mensagem que vocês vão levar disso. Sabe por quê? No fim das contas, Davi ainda é o que o começo do capítulo disse, um mensageiro. Davi ainda é o responsável por levar um suprimento e uma mensagem para seus irmãos e voltar com uma mensagem para seu pai. Davi faz isso, não de forma micro, como ele estava acostumado, mas de forma macro. Ele, de fato, levou um suprimento, levou algo, não para os seus irmãos só, mas para todo Israel. Quero o quê? Uma mensagem. Olha, lembrem-se, há Deus em Israel. E ele voltou para Israel com uma mensagem, não só para o seu pai, mas para todo Israel, dizendo, olha, está vendo essa cabeça? É para lembrar vocês de que há Deus em Israel. Então saiba de que, apesar do gigante que está diante da minha e da sua vida, nós ainda somos uma coisa, evangélicos. E o que isso significa? A palavra evangelho significa mensagem, notícia. Ainda se trata, a minha e a sua vida ainda se trata de uma coisa, uma mensagem. Há Deus neste mundo. Há um Deus vivo, que faz, que fala, que cria, que transforma, que salva. Ainda se trata de uma coisa, de uma mensagem. Davi leva, Davi discute com o seu irmão, Davi se dispõe a lutar. Davi luta não, né? Porque foi coitado do gigante. Todo mundo olhou e falou, nossa, que apelação. Um gigante contra esse menino. E eu acho que, espiritualmente, os anjos e potestades olharam e pensaram, ai, que apelação. Olha quem está indo com o menino. Coitado desse gigante. Ainda se trata de uma coisa. Saiba de uma coisa. Vencer a situação que você vive hoje não se trata de uma conquista. Se trata de uma mensagem. Existe Deus. Existe um Deus vivo. Ver a sua família salva não se trata de uma conquista para você. Não é pessoal.
se trata de uma mensagem. Ver a cura não se trata de uma conquista, se trata de uma mensagem para todo mundo e para aqueles que estão diante de você. Encontrar o emprego, ter a empresa revitalizada, ter a saúde do filho estabelecida, o filho crescendo, nascendo, não se trata de uma conquista pessoal. As nossas experiências de vida não se tratam mais de algo meu, algo seu. Se trata de uma mensagem. Se trata de um testemunho. Agora aquele menino que dizia, eu matei leão e matei urso, agora ele diz para o povo, eu matei um gigante. Por quê? Porque o Deus que me livrou é o Deus que vai conosco. E por isso que o exército de Israel, aquele que estava com o coração abatido, agora se vê motivado para correr atrás de Filisteu. Porque o gigante está morto. Mas o importante é uma coisa, não foi por espada, não foi por lança, não foi por pedra e nem por funda. Foi por causa do poder do Senhor dos Exércitos. Você pode ir no médico, você pode tomar os melhores remédios, mas não é por médico nem por remédios. Você pode ter um investidor na sua empresa com muita grana, mas não é pela grana, não é pelo investimento. Você pode ter uma pessoa que pegue a sua família e faça ela morar dentro da igreja, mas não é pela presença física, simplesmente. É por causa do poder do Senhor dos Exércitos. Creia nisso. Tudo que é visível é feito pelo invisível. Amém? Que você saiba disso. Se trata de uma coisa, de uma mensagem. Há um Deus vivo que age na minha e na sua vida e quer agir na vida daqueles que estão à nossa volta. Se você vive uma situação de gigante ou uma situação de urso e leão, eu te convido a ficar de pé nessa manhã. E nós vamos orar. Feche seus olhos. E talvez o seu gigante seja o medo. Talvez o seu gigante seja uma questão mental, psicológica. Talvez o seu gigante seja uma tentação. Tenha sido aí uma tentação. Talvez o seu gigante seja a ignorância, desconhecimento da palavra do Senhor ou a falta de fé. Talvez você esteja com o coração abatido. Com seus olhos fechados, pense na sua situação. Pai, nesta manhã, Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada vida aqui, Pai. Aliás, nós já estamos diante do Senhor desde o início dessa manhã e temos percebido isso. O Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Cantamos aqui, Pai, aleluia, Deus seja louvado. E a minha oração neste momento é que cada um aqui saia daqui sabendo, Pai, que não se trata de uma conquista pessoal. Não se trata de um assunto humano. Não se trata de nós, se trata de uma mensagem. Há um Deus vivo que age em nós e através de nós. Não se trata da nossa família, se trata do seu reino, Deus. Não se trata da nossa empresa. Que nós possamos entender isso, Pai, para nos posicionarmos da maneira correta, Pai. Que nenhum gigante venha abater o nosso coração, Pai, e nos fazer esquecer que o Senhor é conosco. Pai, que nós aprendamos a não ouvir gigante toda hora, Pai. E infelizmente, Pai, em determinados aspectos da nossa vida, dado o nosso mundo de hoje, Pai, a gente tem gigante falando no nosso ouvido toda hora, Pai. E por isso, Deus, eu te peço sabedoria. Sabedoria para nós nos afastarmos do gigante de maneira sábia, para exercitarmos a nossa fé, para construirmos o nosso testemunho. E assim, no momento devido, na situação devida, Pai, enfrentarmos o gigante com o coração alegre, Pai. Eu creio, Pai, que naquele dia Davi saiu correndo com muita alegria, Pai, para lutar contra aquele gigante, porque ele sabia, Pai. Eu creio, Pai, que Davi se dispôs, Pai, a lutar não pelo prêmio que o rei Saul estabeleceu para ele, não, Pai, mas porque ele sabia da mensagem que ele tinha que levar para aqueles homens.
de que estava tudo bem em Israel. Porque o mesmo Deus que estava ali, Pai, preparando aquele ambiente de guerra, também estava com o povo que estava em casa, Pai. Deus, eu creio, Pai, eu creio que Davi sabia disso, Pai. E fica claro nessa história que ele sabia que se tratava de uma mensagem. E que nós possamos fazer isso, Pai, no momento devido, Pai. Segundo a Tua vontade, que nós possamos nos posicionar, Pai, em cima, Pai, com os pés sobre o gigante, Pai, dessa situação. E dizer a todos, Pai, que há Deus em nossa vida e através da nossa vida. Que as pessoas possam olhar e mesmo aquelas que pensaram, nossa, ele não vai conseguir. Que agora eles possam compreender, Pai, que na verdade era o gigante que estava em desvantagem, Pai. Abre os olhos dos meus irmãos, Pai, para que eles vejam, Pai, assim como aquele servo, Pai, Geazi, também tinha seus olhos cegados e não conseguiu ver o exército do Senhor, que os meus irmãos aqui, Pai, possam ver o poder do Senhor que está com eles, Pai, diante dessa situação. Mas, Senhor, que o Senhor nos capacite, Pai, e que nós entendamos que precisamos ter, Pai, ciência, Pai, de usar a palavra. Precisamos ter disposição, Pai. E, Pai, administração de tempo para orarmos, Pai. Deus, que em nome de Jesus possamos nos posicionar da maneira correta, Pai, com aquilo que temos, Pai. Saber escolher as pedras, Pai. Saber, Pai, o que ler na Tua palavra, Pai, no momento devido para aplicar às nossas vidas, Pai. Que inclusive este texto seja usado pelos meus irmãos, Pai, não essa semana, Pai, mas ao longo da vida para entender, Pai, que se trata de uma mensagem, Pai. Ter uma família organizada não se trata da nossa glória como pai, como mãe, Pai, mas se trata de uma mensagem para esse mundo, Pai, que tem se perdido nas famílias, Pai, que tem entregado seus filhos à perdição, Pai. Uma mensagem de que diz que há Deus nessa casa, Pai, na minha casa, Pai. Um Deus de amor, um Deus que ensina o marido a morrer se for necessário pela sua esposa, um Deus que ensina as esposas, Pai, a viverem na mesma missão que o seu marido, Pai, e um Deus que ensina os seus filhos, que faz com que os homens e mulheres ensinem seus filhos a obedecerem, não a eles simplesmente, mas a Tua palavra, Pai. Um Deus, Pai, que nos ensina, Pai, a mostrar para os nossos filhos que nós somos obedientes a Ti, ó Pai, que o mundo veja isso nas nossas casas, que o mundo veja isso nos nossos casamentos, Pai. Perceba a fidelidade dos casais, Pai. Perceba o afeto, o amor, o cuidado, Pai. A cumplicidade, Pai. E que nós saibamos que isso não se trata de nós aparecermos e sermos os bons, mas se trata de uma mensagem que nós temos a passar, Pai. Que nós saibamos disso não é pessoal e por isso tomamos partido, porque fazemos parte do reino de Deus. Que seja assim na vida dos meus irmãos, Pai. Que seja assim na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que saibamos que se trata de uma mensagem a Deus em nossas vidas, que age em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha.
O vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.